Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do Teu Filho, que está disponível, Deus, para ministrar a Tua palavra. Ó Deus, dá graça, ó Deus, ao Teu Filho nessa noite, ó Deus, para fazer uso da tal, ó Pai. Em o nome de Jesus, enquanto Ele ministra aqui, ó Deus, alcança a casa do Teu Filho, ó Deus, com as Tuas bênçãos, com os Teus milagres, Senhor. Guarda, Senhor amado, e proteja com as Tuas mãos poderosas tudo aquilo, ó Deus, que pertence a Teu Filho, ó Pai. Em o nome de Jesus, ó Pai amado, abra, Senhor, o coração da Tua igreja nessa noite, que seja terra fértil, que sejamos, ó Deus, ministrados pelo Teu Espírito Santo poderosamente, e que venha tratar, Senhor, de nós, Senhor, de uma forma poderosa e sobrenatural nessa noite. Nós oramos a Ti, em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. As paz, irmãos, pode se sentar. Estava lembrando aqui quando eu estava chegando, eu acho que uns 15 anos atrás, não sei precisar exatamente quanto tempo, eu acho que uns 15 anos atrás, a igreja eu acho que não era até aqui, ou até ali, né? Faz um bom tempo isso, acho que uns 15 anos atrás, talvez mais, um pouco menos, né? E eu não sei se é possível colocar um pedestal aqui, é possível? E nesse tempo todo, né, a igreja modificou, cresceu, a igreja foi, de certa forma, impactada com algumas ações, algumas abordagens sobre o bairro foi se envolvendo, a igreja foi se envolvendo com o bairro, e de certa forma a igreja hoje está da forma que está, no aspecto que está, do tamanho que está. E tudo isso tem a ver com a base de sustentação, né? Todo o alicerce que foi sustentada a Igreja Batista Viver. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, né? A sustentabilidade da igreja, ela é estabelecida sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E eu quero então ler um texto com os irmãos, que está no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Posso tirar isso? Alô, som. Amém. Então, eu quero ler um texto que está no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, a gente vai ler até o verso 27. Eles acharam? Amém, irmãos? Bom, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu certamente, irmãos, não estou aqui nessa noite para pregar uma mensagem para você, para falar para você aquilo que você deve fazer, e nem para fazer uma exortação. Eu estou aqui nessa noite para refletir com você acerca da palavra de Deus, que é a única referência de regra e prática para a nossa vida. E é uma reflexão que eu mesmo às vezes encontro dificuldade, e por isso reflito nessa palavra para que ela possa me dar orientação, para que ela possa nortear a minha vida, para que ela, ao entrar no meu coração, ela possa mudar o meu comportamento, fazer com que a minha vida seja uma vida
voltada cada vez mais para aquilo que Jesus espera de mim. E esse texto que a gente acabou de ler é um discurso que Jesus faz aos seus discípulos. E esse discurso que Jesus faz aos seus discípulos, ele mostra e demonstra para os seus discípulos que há dois tipos de pessoas, há duas categorias de pessoas que estão diante de Jesus e que, ao ouvir a palavra de Jesus, reagem de forma diferente. A primeira categoria de pessoas que Jesus afirma estar ao lado dele é um grupo de pessoas que, ao ouvir a sua voz, ao escutar a sua palavra, essas pessoas, elas ouvem a palavra de Jesus e as praticam. O outro grupo que Jesus indica existir é o grupo das pessoas que, ao ouvir a sua voz, ao escutarem a sua palavra, elas ouvem, mas não praticam. E Jesus então compara esses dois grupos a dois tipos de pessoas também, a dois tipos de atitudes que as pessoas têm ao ouvir a palavra dele. O primeiro grupo que ouve e pratica, ele compara a uma pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha. E essa pessoa, ao edificar a casa sobre a rocha, ela encontra uma situação que, na observação de todos, seria calamitosa. Mas o texto diz que vieram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos sopraram contra aquela casa e ela não desabou. E por que ela não desabou, irmãos? Porque ela fora edificada sobre a rocha. O segundo grupo de pessoas, hoje me pegaram aqui, porque não tem ninguém tocando, hoje tem tocando, está tocando. Então não tem como pedir para não tocar, porque não tem ninguém tocando. Bom, tudo bem. Então, o segundo grupo é o grupo que é comparado a um homem que edifica a sua casa sobre a areia. E aí, então, vieram as chuvas, transbordaram os rios, o vento soprou com ímpeto contra aquela casa, e o que aconteceu com ela? Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então perceba, irmãos, Jesus fala a todos. Todos ouvem o que Jesus falou. A grande diferença está naquele que ouve e pratica e naquele que ouve e não pratica. E Jesus, ao dar continuidade à sua explicação, ele diz que o grupo que ouve e pratica, ele edifica uma casa. E o grupo que ouve e não pratica, ele também edifica uma casa. Então, se você quer edificar uma casa, você não precisa ouvir e praticar a palavra de Deus. Você vai edificar. Você ouvindo e praticando, você vai edificar, e você ouvindo e não praticando, você vai edificar a casa. Amém, irmãos? Estão entendendo de acordo com esse texto que a gente está lendo? Então, aquele que ouve e pratica, edifica a sua casa. Aquele que ouve e não pratica, edifica também a sua casa. E aí, o texto fala que veio a chuva, transbordaram os rios, os ventos sopraram com ímpeto, sobre qual casa? Sobre as duas. Então também tem chuva para todo mundo, tem rio transbordando para todo mundo, tem vento soprando para todo mundo. A grande diferença está em que a pessoa que edifica a sua casa, ouvindo e praticando a palavra de Deus, ela é uma pessoa
que edificou a casa sobre a rocha. E a pessoa que, ouvindo a palavra e não praticando, ele edificou a casa sobre areia. Então, irmãos, eu não sei vocês, mas eu gosto de pegar atalhos. Aliás, peguei um atalho hoje para chegar aqui bem rápido, porque eu estava atrasado, e muito atrasado. A gente gosta de fazer as coisas funcionar mais rápido, com menos desgastes possível, com menos dificuldade e da maneira mais prática que der. Esse é o nosso desejo. Todo mundo quer fazer isso. Mas o grande problema, irmãos, é que quando você faz uma coisa que você pega um atalho, normalmente você vai deixar de observar algumas coisas importantes. E o texto fala que o cara que edifica, a pessoa que edifica, né, o homem e a mulher que edificam, sem ouvir e praticar, ele é comparado a um homem tolo. Ele ouve e não pratica, perdão. Ele é comparado a um homem tolo. E o que é um homem tolo? O que é a tolice? A tolice é uma atitude que a gente toma que não tem sentido. Não há lógica para isso. Uma vez eu encontrei uma pessoa e essa pessoa disse assim para mim: eu estou muito frustrada hoje. Eu falei assim: mas o que houve? Ela falou assim: está chovendo. Não, beleza, está chovendo, mas e aí? É que não dá para eu molhar as plantas. Um pouquinho sem lógica, né? Quer dizer, as plantas já estão molhadas. Agora você imagina uma pessoa que, ouvindo a palavra de Deus e praticando, ela é comparada a uma pessoa prudente. E o que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é uma pessoa sensata, uma pessoa cautelosa, uma pessoa que observa bem as coisas que faz, pensando nos resultados que vai colher. Então Jesus está dizendo para a gente, e Ele está afirmando, que é fundamental, então, não é a gente observar o perigo da vida em si, não é importante a gente ficar muito preocupado com edificar a casa. O que Jesus está dizendo para a gente, que a coisa mais importante que existe é a gente ouvir a sua palavra e praticar. Porque se você fizer isso, você vai estar sendo prudente e você vai estar então edificando a sua casa sobre a rocha. O que é a rocha, irmãos? Antes da gente pensar o que é a rocha, vamos pensar para que ela serve. Alguém aqui pode me dizer qual é a coisa mais bonita que você vê nessa igreja, quando você olha? Pode olhar para qualquer lado. A coisa que você acha mais legal, eu acho legal as caixas de som. Eu estava olhando aqui, a coisa legal que eu acho na igreja é esse telão, né? O irmão que estava dirigindo, perdão, qual é o nome do irmão? Eliseu. Ele estava falando, e quando ele falava, por exemplo, reunião no sábado às 7 horas, aí aparecia na hora ali, bacana pra caramba, né? Claro que deve ter alguém ali, né, fazendo isso funcionar, mas eu achei muito legal, porque ele fala aqui, ele não está nem preocupado com o que está acontecendo lá, mas aqui ele fala e na hora aparece lá. Reunião, né, no domingo, tal hora, aí, né, vai aparecer. Eu achei bem bacana. Alguém quer falar alguma coisa que acha bem bonito nessa igreja? Bem interessante, prático? Pode falar. Não precisa ser o Marcelo, que a Catarina já acha ele bonito. Não sei, as cadeiras, né, são confortáveis, não é isso?
a bateria eletrônica, né? Então, você é uma bateria diferente. Tem um monte de coisa aqui bonita. Mas eu tenho certeza, embora você possa ter pensado e não falou, né? Eu coloquei algumas coisas aqui. Eu tenho para mim, e se você pensou, você pode me dizer, ninguém pensou no alicerce que está sobre essa estrutura aqui. Alguém pensou no alicerce? Agora, qual é a coisa mais importante que existe sobre essa estrutura aqui? O alicerce. Se você tirar o alicerce, tudo isso desaba. A tela desaba, a bateria desaba, as cadeiras desabam, o Marcelo desaba, eu desabo, você desaba, todo mundo desaba. Então é preciso a gente entender que o uso de um alicerce é fundamental para os processos que acontecem na edificação de uma casa. Se você não observar a fundamentação da estrutura que vai crescer, você corre sérios riscos de, estando danificada a fundamentação, a estrutura que vai se levantar também se deteriorar. Então começará a rachar, começará a cair, vai estremecer, não vai sustentar, vai ter rachadura, vai ter problema e pode até desabar. E vindo a chuva e enchendo os rios e soprando os ventos, pode ter certeza que aí então não tem escapatória. Ela vai desabar. E o texto fala que a sua ruína será grande. Então, muitas vezes a gente acha que o nosso maior desafio é estabelecer as estruturas, é construir, é reformar, é pintar. A gente imagina que a edificação da casa está naquilo que a gente pode apresentar como aparente para as pessoas. À medida que as pessoas, vendo o que é aparente, se convençam de que é uma boa estrutura. Paulo diz assim para nós, irmãos, ele fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus para desfazer fortalezas e anular sofismas. O que são os sofismas? Os sofismas são os enganos da mente, são as intenções que o nosso coração tem, mas que não tem sustentabilidade para permanecer aquilo que a gente acha. Por exemplo, uma das igrejas das 7 cartas, né, que foram escritas, né, pelo Senhor, endereçadas às igrejas da Ásia Menor, uma das igrejas, ela dizia de si mesmo: nós não precisamos de nada, nós estamos abastados, nós temos riquezas, nós temos muita coisa, nós somos grandes, nós somos ricas, nós somos poderosas. E Jesus diz para essa igreja que ela é pobre, cega, miserável e está nua. Então, na visão da igreja, ela pensa de si mesmo, ela se enxerga a si mesmo como uma igreja poderosa, uma igreja rica, uma igreja que consegue fazer o que ela acha que quer fazer, e ela se imagina não necessitando de coisa alguma. Mas Deus, ao olhar para ela e ver a sua fundamentação, Ele diz para ela: olha, você é pobre, cega, miserável e você está nua. Aconselho-te que de mim compre ouro para que você se possa perceber com alguma capacidade. Colírio para você conseguir enxergar. Vestes brancas para você se sentir purificado. Então, a ideia de fundamentação é a ideia de uma estrutura sólida que sustenta, uma estrutura sólida e invisível que sustenta uma estrutura visível. Então, essa estrutura sólida e invisível, ela não é perceptível, ela não consegue imaginar. Você
ao ouvir uma mensagem, um louvor, uma canção, você pode avaliar uma mensagem, um louvor. Quando você escuta um louvor, você diz assim, nossa, que louvor maravilhoso. Aonde você se baseou para dizer que o louvor era maravilhoso? Se baseou no que você ouviu e no que você sentiu. Mas dificilmente a gente pauta a avaliação do louvor naquilo que foi absorvido por Deus. E isso é outra história. É aquilo que a gente não vê, é aquilo que é subjetivo, é aquilo que não é palpável, é que está alicerçado à estrutura visível que a gente tanto protege, tanto almeja. Então, irmãos, todos nós temos muita facilidade de almejar o visível, analisar o crescimento, estabelecer metas, construir objetivos para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, para a vida da nossa família, mas é extremamente importante que a gente possa olhar para aquilo que está sendo a sustentação de tudo isso que a gente está construindo, para que a gente não venha a ser surpreendido quando chover a chuva, ventar o vento, transbordar os rios, e dando com ímpeto sobre essa construção que a gente está edificando, ela desabar. E aí vai ser grande a nossa ruína. Então, o fundamental da vida cristã, irmãos, é a gente estabelecer uma estrutura em que aquilo que Deus falou para a gente possa estar não somente ouvindo, mas também praticando. Então, por exemplo, nós temos uma ideia de que espiritualidade é a gente espiritualizar o material. Você tem uma noção do que seja isso? Por exemplo, uma vez eu fui pregar numa igreja e terminando o culto, é claro que isso não acontece aqui, nem na minha igreja também acontece. Eu não sei nem indicar para você nenhuma igreja que acontece, mas acontece. Aí a pessoa chegou para falar comigo e eu estava assim terminando, guardando as coisas. Ela falou assim, pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. E ela falou assim, aí ela, pode, né? Aí ela ficou assim meio que aguardando. Eu falei, pode falar, irmã. Aí ela estava assim, ela falou assim, não, pastor, eu estou esperando o senhor vir aqui. Eu falei, não, pode vir cá, irmã, pode vir. Eu, não, pastor, eu não posso subir não, no altar. Eu falei, você não pode? Aí eu dei um pulo, saí do altar. Eu falei, se você não pode, o que eu estou fazendo aqui? Porque você já pensou, irmão, se a gente espiritualizar algumas coisas materiais e a gente começar a dizer que as coisas materiais, elas ditam a nossa espiritualidade? Eu não sei você, mas algumas vezes eu me entendo apto a cear, domingo aqui é ceia, né? Eu me entendo apto a cear quando eu não briguei com ninguém, quando eu não discuti com ninguém, quando eu não estou devendo ninguém, quando um monte de coisa que eu não deveria ter feito e eu não fiz, então assim, agora eu estou apto para cear. Eu não sei se você pensa assim, mas às vezes eu penso assim. E quando eu penso assim, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que as minhas atitudes, elas me capacitaram a cear. Você já pensou o que é isso, irmãos? É espiritualizar aquilo que é material, aquilo que é físico. Você acha, por exemplo, que o sacerdote e o levita que passaram diante daquele homem que estava caído, eles estavam fazendo o quê quando passaram de largo? Eles estavam espiritualizando o material, o físico. Porque se eu toco em um camarada que está aparentemente morto, eu que estou puro, sendo um sacerdote, me torno o quê?
um impuro. Então, o meu toque, o físico, aquilo que é praticável por mim, me tornou impuro. Então, automaticamente, o que eu faço? Então, eu não tocando, eu permaneço puro. Quem me purificou? Eu mesmo. Então, é preciso a gente perceber, irmãos, que a ideia de sustentabilidade não está nas nossas práticas. Eu não sou espiritual porque espiritualizo a matéria, as ações, as relações, o comportamento. Na verdade, a espiritualidade está numa ação de tornar material aquilo que é espiritual. E aí, então, nós vamos para o samaritano. O samaritano, ao passar naquele lugar, e ele era uma pessoa que não tinha muito contato com a relação de vida com Deus, era um samaritano, era alguém que estava aquém da relação judaica com Deus, porque alguém que conhecia pouco das Escrituras, eles só conheciam até Moisés, eles não tinham uma vida contínua, foi interrompida. A sua mistura de raça aponta para a sua imundície. Mas aquele homem, ao passar por ali e ver aquele camarada caído como morto, o que ele faz? Ele não pensa duas vezes, ele não pensa que a sua impureza vai piorar, ele não pensa nele mesmo, ele não pensa no trabalho que ele está indo, ele não pensa nas ocupações e nas responsabilidades que ele tem, mas naquele momento a única coisa que tinha interesse para aquele homem era socorrer aquela pessoa que precisava. Então ele espiritualizou o material, o físico, o comportamento. E aí vai, socorre aquele homem, leva para um lugar, cuida dele, trata dele, paga a despesa que teve, e aí ao ir embora ele fala, olha, você pode fazer o que for preciso, porque eu vou, mas eu volto. E se tiver alguma dívida, eu pago. Olha, eu queria muito ser assim. Eu queria muito ser assim. E aí, irmãos, é dando visibilidade àquilo que a gente não vê, que é o amor, o perdão, a compaixão, a misericórdia, é materializando o invisível, é que a gente credibiliza a sustentabilidade daquilo que a gente apresenta aparentemente. É mostrando verdadeiramente aquilo que Deus espera de nós, quando nos lavou e nos purificou e nos tornou filhos de Deus. Então, irmãos, Paulo, ele representa muito bem isso quando em Colossenses, no capítulo 1, no verso 28 e 29, ele diz assim, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, a minha perfeição não está no corte de cabelo que eu fiz, não está na camisa que eu visto, não está na calça que eu calço, no sapato que eu coloco, não está no perfume que eu uso. A perfeição está em ser apresentados aos outros em Cristo. O quanto que você parece com Cristo. E aí ele diz que para isso acontecer, ele se esforça. E como é que é o esforço de Paulo? Ele diz, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então, irmãos, perceba, eu pentear o cabelo, colocar uma roupa, escovar os dentes, pintar uma igreja, trocar o piso, fazer qualquer tipo de armação aparente, isso é feito na minha força. Mas o perdão, a compaixão, a misericórdia
o amor só podem ser nutridos nas nossas relações quando eles vêm com a força de Deus. Então Paulo fala que ele se esforça, ele se empenha, ele luta. E eu digo para você, essa luta é a luta que a gente tem que ter para socorrer alguém que está caído. Não basta simplesmente você dizer que é cristão. Há um esforço, há um empenho, há uma luta que a pessoa que mais impede você de ir é você mesmo. Porque você tem compromissos, porque você tem coisas para realizar, porque você não pode chegar atrasado na igreja, porque você não pode chegar atrasado no trabalho, porque você tem um monte de coisa que está edificando a sua casa. E aí, quando a gente tenta edificar a nossa casa, não dando ouvido e nem praticando aquilo que Jesus falou, vem a chuva, transborda o rio, o vento sopra e a casa desaba. Entendem, irmãos? Então, o que fazer, irmãos, para a gente edificar a nossa casa sobre esse alicerce que é Cristo Jesus? Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós ouvimos a palavra de Jesus, é preciso a gente fundamentar o processo da nossa vida cristã. Ele tem que crescer. Não é naquilo que eu faço pela minha força, ele tem que crescer naquilo que Deus está fazendo em mim. Tem gente que acha que foi chamado por Jesus para fazer uma obra para Jesus. Você não foi chamado para Jesus para fazer nada para Ele. Você não pode fazer nada para Ele. Você foi chamado por Jesus para Ele fazer alguma coisa em você. Para Ele te transformar. Para Ele fazer você a imagem e semelhança dele, na qual você foi criada e eu fui criado, mas que o pecado nos afastou dela. Então nós precisamos dos milagres visíveis, nós precisamos do empenho humano, nós precisamos lavar a igreja, nós precisamos pintar a igreja, nós precisamos botar um painel lá na frente dizendo que igreja que a gente é, precisamos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a coisa mais importante que existe não é o milagre visível, é a manifestação invisível dos fundamentos da fé. Então, quando Deus abre o mar, não é para a gente ficar boquiaberto, assim, babando que o mar abriu, e ficar tão bobo que o mar vai fechar e a gente vai estar lá dentro quando o mar fechar. É a gente ver o mar abrindo e a gente passar, e largar aquele mar para trás e ir embora. Porque o Cristo que abriu o mar, o Deus que abriu o mar, Ele está indo embora para a terra prometida. Então é interessante a gente perceber, irmãos, que as coisas visíveis, elas são perecíveis. A Bíblia fala que o mundo passa, bem como as suas concupiscências. E o que é concupiscências? Concupiscências, irmãos, é aquilo que atrai os nossos olhos, é aquilo que é visível, é aquilo que a gente diz assim, ficou tão bonitinho, eu gostei tanto, e a gente para, e a gente fica só naquilo ali. O templo é tão bonito, o de Jerusalém, não estou falando os nossos, né? Os nossos templos, irmão, você já pensou, você já parou para dar uma olhadinha no templo de Jerusalém? Na descrição do templo, e o que acontecia ali? Você pode pegar o templo mais bonito que for aí no Brasil, no exterior, não chega aos pés. Mas mesmo aquele templo lá, Jesus fala, vocês podem destruir, que em 3 dias vai ser edificado. E ele estava falando do corpo dele. As coisas daqui da terra são passageiras, irmãos. Isso não tem valor nenhum. É preciso a gente perceber que aquilo que Deus está trazendo para nós, né, é uma relação muito mais próxima dele do que a gente está e muito mais íntima do que a gente consegue. Senão a gente fica vagando no deserto.
Vagar no deserto às vezes é bom, irmãos. Sabe por quê? No deserto você vê milagre. Você vê codorniz aparecendo, você vê água saindo da rocha. Para você entrar na terra prometida, você tem que batalhar. Já viu isso? No deserto é milagre. Milagre, milagre, milagre. Nuvem de dia para fazer uma sombrinha, coluna de fogo à noite para clarear o negócio. Agora, quando entra na terra prometida, é batalhar contra os amorreus, jebuseus. É luta, é luta. Então a gente precisa escolher onde que a gente quer ficar. Se a gente quer ficar no deserto ou se a gente quer encarar a terra prometida. A promessa, o invisível de Deus. E ele então, ele afirma uma coisa muito interessante ao dar esse relato, né, essa descrição, né, dos dois grupos de pessoas, né, porque o que dá sentido para a edificação da casa, então, não é a edificação da casa. Porque assim, qualquer um, pelo que Jesus está dizendo, edifica uma casa. Quem ouve e não pratica, edifica. Quem ouve e pratica, edifica. Então, a grande importância é a questão da fundamentação. É o alicerce que vai sustentar isso. Então, ouvir e praticar a palavra de Jesus vai muito além de edificar a casa visível e de alcançar resultados concretos. Ouvir e praticar as palavras de Jesus tem a ver com a sustentabilidade da casa e com o que garante essa sustentabilidade. Ele diz que a pessoa que ouve e pratica edificou a casa sobre a rocha. E o que é a rocha, irmãos? Cristo Jesus. Então você não tem que edificar sobre a minha vida como pastor, você não tem que edificar sobre a tua igreja como denominação, você não tem que edificar sobre a sua fé evangélica, você tem que edificar sobre o quê? Sobre Jesus. Eu não estou dizendo que você não deva respeitar o pastor, não estou dizendo para você não amar a sua denominação, não estou dizendo para você não ter uma convicção da sua fé evangélica. Eu estou dizendo que isso só não basta. Você precisa edificar sobre Cristo. Então, todas as coisas que estiverem fora de Cristo, elas não vão. Você pode até ser edificado, você pode até construir um negócio bonito, mas não vai te sustentar. Então, irmão, nós não podemos continuar nessa edificação da casa baseando no esforço da categoria das coisas visíveis, ou seja, na construção daquilo que é aparente, mas eu preciso lutar por aquilo que é invisível, aquilo que é absoluto, né? A gente aprendeu, acho que na 4ª série a gente já aprende isso, sobre a questão dos substantivos, não é isso? O que é um substantivo concreto? É todo substantivo que eu posso tocar, né? Ver, apalpar. Então, por exemplo, esse celular é concreto ou abstrato? Concreto. Quantos anos vai durar esse celular? Depende na mão de quem, né? Eu sou recordista, pelo menos na minha casa, né, de quebra de celulares, né? Eu uma vez comprei, passou uma semana, caiu dentro da piscina. Aí, puf, já era. Aí comprei o outro, uma semana caiu, levou um tombo, aí espatifou de novo. Aí minha esposa me deu esse. Aí eu já aprendi a colocar a tela e proteção, capa, né? Então já quebrei a telinha e a capa ainda está inteira. Mas eu estou negociando com ele aqui o que nós vamos fazer para ele durar um pouco. Mas normalmente, se a gente for cuidadoso, um telefone deve durar em torno de quantos anos? 4? 4 anos? A maioria está falando 4, né? Acho que perde a questão da capacidade, né? Vai criando outros aplicativos. Tudo bem, vamos botar 5 anos. Né? Vamos botar 5 anos. Então, isso é concreto, visível, palpável e dura 5 anos. O amor, irmãos, é concreto ou abstrato? É visível ou invisível?
dura quantos anos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses, no entanto, o amor permanece para sempre. Eu não sei por que a gente prefere celular no lugar de amor. Alguma coisa está estranha, não está, irmãos? Alguma coisa está muito estranha. Eu queria muito ter condição de ouvir Jesus falando isso comigo e entender o que ele está falando. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, eu o compararei a um homem prudente, um homem que teme suas ações, um homem que sabe que suas ações têm consequência. E quando eu falo homem e mulher, irmão, ser humano. Um homem que edifica a sua casa sobre a rocha, porque pode vir qualquer coisa, essa casa ficará de pé. Eu queria muito ouvir isso e não ser um tolo como eu tenho sido. Que Deus nos abençoe, irmãos. Senhor, nós te louvamos tanto, Senhor, pelo teu grande amor,